E aí, galera, tudo bem? A gente vai continuar aqui as aulas de circuitos eletrônicos analógicos e a gente vai finalizar hoje a parte 2 da nossa disciplina, falando um pouco sobre amplificadores multistágio, né? A gente discutiu até agora na parte 1 os amplificadores da célula de ganho, né? Os amplificadores de tensão, né? As estruturas básicas disso. E nós discutimos até agora na parte 2 os pares diferenciais, né? Em várias configurações. Quando a gente fala de amplificadores multiestágio, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é a associação em cascata de estágios de amplificação formados por pares diferenciais, células de ganho e, eventualmente, os amplificadores de potência, que é um tema que a gente ainda vai abordar. Beleza? Então não tem muito o que se dizer sobre isso, na verdade, é só uma composição de tudo que a gente já discutiu até o momento. Então, hoje a gente vai discutir mesmo, é um exemplo, esse aqui é um exemplo que está até no livro, né? Mas eu trago ele para a gente discutir análise de polarização e análise de pequenos sinais. É um exemplo mais simplificado, porque ele considera o beta muito grande, como está aqui no enunciado, né? Com isso, eu vou desprezar a influência das correntes de base e depois, na análise CA, a gente também despreza o efeito Early. Então, é uma análise bem mais simples, porque não tem esses elementos que complicam demais a matemática da coisa, mas já dá para tirar uma ideia de como que a gente poderia fazer para associar vários estágios em cascata e ver como que isso afetaria um amplificador. Beleza? Então, a gente começa por aqui, tendo o objetivo de analisar a polarização deste amplificador. Quando a gente pensa na polarização dele, então, primeiramente, a gente vai retirar os elementos alternados, que é, no caso, a tensão de entrada, e eu vou aterrar, né, as minhas duas entradas. Então, é uma análise de modo comum DC, na verdade, né? A gente sabe, neste caso, que este espelho de corrente vai produzir uma corrente aqui I, né? Vai produzir uma corrente aqui, vou chamar aqui, então, desculpem, de I1, uma corrente aqui que é I2, né? E isso vai polarizar os meus pares diferenciais, né? A primeira questão, então, é calcular quais são essas correntes, né? A gente vai ter que analisar o nosso espelho de corrente. Então, fazendo aqui a análise individual do nosso espelho de corrente. Então, esse aqui é o nosso espelho de corrente. Eu quero saber qual é a corrente de referência, aqui, e eu quero saber qual é a corrente I1, corrente na saída desse espelho, né? Então, neste caso, o que eu tenho que calcular primeiro? Eu vou assumir que a tensão de base emissor dos meus transistores é 0,7, por simplicidade, e aí a corrente IREF, né, uma corrente de referência que é igual a zero, que é a tensão deste nó aqui, menos 0,7 menos 15 volts, que é a tensão deste nó aqui, né? Isso dividido por 28,6 kΩ, que é a nossa resistência. Então, isso aqui vai nos dar uma corrente igual a meio miliampere, beleza? Então, essa vai ser a nossa corrente de referência. A corrente 1, né, ela vai ser aproximadamente a corrente de referência, neste caso, porque eu estou assumindo que o beta dos meus transistores é muito elevado. A gente sabe que, na prática, a corrente 1 ela é igual à corrente de referência sobre 1 mais 2 sobre beta. Agora, se o beta for muito elevado, ou seja, tendendo ao infinito, né, isso aqui tende a ser igual a IRF, né? Logo, eu vou assumir, para fins de discussão, que I1 é igual a 0,5 mA. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Voltando aqui no nosso amplificador, então a gente sabe que isso aqui é igual a 0,5 mA, né? E o I2? O I2 é uma saída do mesmo espelho de corrente, ou seja, eu transformei o meu espelho de corrente tradicional num guia de corrente. Só que essa informação aqui me diz que o meu Q6, na prática, são 4 transistores em paralelo, né? Desprezando problemas de paralelismo de transistores que podem ocorrer, né? Basicamente que eu vou ter que a corrente 2 vai ser igual à corrente 1, corrente saída de um transistor, multiplicado por 4, de forma que 2 é aproximadamente 2 mA. Beleza? Bom, além disso, eu sei que como o meu par diferencial aqui está em modo comum e ele é perfeitamente casado, eu vou ter uma divisão da corrente I1 nos meus dois transistores, de forma que as correntes
de emissor de Q1 e de Q2 vai ser igual a 0,25 mA, ou seja, meio miliampere dividido por 2. Né? De novo, considerando que beta é muito elevado e desprezando as correntes de base, né, eu posso afirmar que essa corrente aqui, ó, ela é também aproximadamente 0,25 mA. O que vai nos dar, né, uma queda de tensão nestes resistores de 20 kΩ de o quê? 0,25 vezes 20, 5 volts. Né? De modo que a tensão neste nó é de mais 10 volts, e aqui também, mais 10 volts, né? Só para a gente ter essa definição. Além disso, eu sei que nos meus transistores Q4 e Q5, né, como eu tenho uma tensão de modo comum também aqui de 10 volts sendo aplicada neste novo par diferencial, o que vai fazer com que a corrente 2 também se divida igualmente nos dois braços, de forma que aqui eu tenho 1 mA e aqui também 1 mA, né? Então, e ainda desprezando as correntes de base todas, a corrente nesse resistor R3 é de 1 mA, o que faz uma queda de tensão de 3 volts no nosso resistor, de modo que a tensão neste nó aqui vai ser 15 menos 3, 12 volts. Né? Além disso, eu posso calcular também a tensão neste nó. A tensão neste nó vai ser 12 mais 0,7, né? Por causa da elevação da base emissora do transistor Q7, que é um PNP, o que faz com que a corrente que passe no resistor R4 seja 15 menos 12,7, né, que é a tensão nesse nó, dividido por 2,3K, que vai dar exatamente 1 mA também. Né? Então a corrente neste ramo todo aqui é de 1 mA. Né? Desprezando ainda as correntes de base, esse 1 mA vai passar também no resistor R5, produzindo uma tensão neste nó de 0,7 volts. Por quê? Porque a queda de tensão em R5 é de 15,7 volts, a tensão negativa é de menos 15, então eu tenho uma tensão de 0,7 aqui. Né? Como eu tenho uma queda de tensão de 0,7 de base emissora em Q8, a minha tensão de saída DC é igual a 0 volts. E com 0 volts, eu tenho exatamente 5 mA sendo consumidos pela resistência R6. Por quê? Eu tenho 0 volts aqui, eu tenho menos 15 aqui, uma queda de tensão de 15 volts sobre uma resistência de 3 kΩ. Beleza? Então a gente fez aqui a nossa análise CC toda do nosso amplificador. E ela está aqui, né? Mais claro, né? Lógico, uma análise simplificada, eu desprezei as correntes de base, isso obviamente tem impacto nessa análise, na verdade os valores vão ser um pouquinho diferentes, tanto de tensão quanto de corrente. Eu não considerei a influência de Early no meu espelho de corrente, vocês podem ver que vai existir uma influência de Early significativa, principalmente porque a tensão em Q3 ela é basicamente menos 0,7 mais 15, então 14,3 volts. Já em Q6, melhor dizendo, atenção aqui, eu tenho 9,3 neste nó e menos 15 no outro, que nos dá uma tensão de coletor emissor desses transistores de 24,3 volts. Obviamente, eu tenho uma diferença de 10 volts de um transistor para o outro, isso vai impactar significativamente a distribuição de corrente desse espelho de corrente, significando que a corrente aqui ela vai ser próxima da corrente de referência, porque basicamente os transistores Q3 e Q9 têm a mesma queda de tensão, mas a corrente aqui ela vai ter que ser maior, porque como eu tenho mais tensão, eu vou ter influência de Early aí no meu circuito mais real, né? Mas como a gente fez uma análise simplificada, isso não entrou. Mas é interessante discutir para a gente ter isso em mente, né? Que isso pode acontecer na vida real. Beleza. Agora, eu tenho, a partir dessa análise CC, o Cedra pede para a gente fazer algumas discussões interessantes, que é, primeiro, calcular a dissipação de potência do circuito, né, em stand-by, ou seja, sem sinal na entrada. Calcular a corrente de entrada de polarização, assumindo agora um beta 100. É importante comentar que quando a gente assume beta 100, a gente não refaz a conta toda, a ideia é só para ter uma estimativa de qual que seria essa corrente de polarização de entrada. E qual que é a faixa de tensão de modo comum que a entrada do meu circuito pode ser exposta a. Beleza? Então vamos começar a discutir a dissipação de potência.
Então, só para a gente entender o que significa isso, dissipação de potência, vamos ver o seguinte. Então, imagine que eu tenho um amplificador aqui, eu estou representando como um amplificador operacional, só para a gente ter um exemplo. Não importa se, nesse caso aqui, se ele está sendo realimentado, a operação dele, nada disso. Eu quero saber só o seguinte. Esse cara vai operar sendo alimentado por duas fontes de alimentação. E essas fontes de alimentação vão fornecer correntes para o meu circuito, né? E não necessariamente essas duas correntes são iguais, né? Então, se eu quiser saber qual é a potência consumida por esse circuito, né? Eu basicamente tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a tensão mais VCC, multiplicar por ICC1, né, que vai ser a potência fornecida pela fonte positiva, mais VCC, que é o módulo da tensão negativa, vezes ICC2. Né? Então, isso vai nos dar a potência fornecida pelas nossas fontes. Se no nosso exemplo a minha tensão de saída é zero, eu não tenho carga, né? A potência fornecida é igual à potência dissipada. Né? Se eu eventualmente tiver carga, aí eu tenho que calcular a potência fornecida pela fonte e subtrair da potência consumida pela carga, né? Para saber qual é a potência dissipada pelo circuito. Então é isso, eu tenho que saber qual é a potência que as minhas fontes estão fornecendo. Né? Voltando aqui ao nosso circuito, o que acontece? Eu tenho, então, um circuito stand-by, então toda a potência consumida por esse circuito é uma potência dissipada, porque ela não está fazendo nenhum trabalho útil para a gente. Então, neste caso, a nossa potência dissipada ela tem que ser igual a mais 15 volts, que é a tensão positiva, multiplicado pela corrente que essa tensão positiva está fornecendo. E essa corrente é o quê? 0,25 aqui, mais 0,25, que dá meio miliampere, mais 1 miliampere aqui, não esquecendo que aqui também a tensão de mais 15 volts. Então eu tenho 1,5 miliampere, 2,5 miliamperes, 3,5 miliamperes e, por fim, 8,5 miliamperes. Isso é a nossa corrente fornecida pela fonte positiva. Além disso, eu tenho que somar 15, que é o módulo da tensão negativa, e multiplicar pela corrente que está sendo injetada na fonte negativa, que vai ser também meio miliampere, mais meio miliampere, dá 1 miliampere, mais 2 miliamperes, 3 miliamperes no total, mais 1 miliampere que está vindo para cá, então isso vai nos dar 4 miliamperes, mais 5 miliamperes que está vindo para cá. Isso vai nos dar, então, 9 miliamperes. Joia. Somar esses dois termos, eu vou encontrar uma potência dissipada que vai ser igual ao quê? 262,5 miliwatts. Essa é a potência dissipada pelo nosso circuito em standby. Depois eu retomo essa informação. Agora, respondendo a segunda questão, qual que é a corrente de entrada de polarização? Isso é muito simples de calcular. A corrente de polarização de entrada, ela nada mais é do que a média das correntes de base dos meus transistores de entrada, ou seja, dos transistores Q1 e Q2. Né? Como meu circuito é equilibrado, a média vai ser igual ao valor de uma dessas duas correntes, né? Porque elas têm o mesmo valor. Logo, eu posso calcular a corrente de base, a corrente de polarização de entrada, a corrente de bias, como sendo a corrente de emissor de um desses transistores, que é 0,25 miliamperes, dividido por beta mais 1, que vai ser, no caso, 101. Com isso, eu vou encontrar uma corrente de base, ou uma corrente de polarização de entrada, que vai ser aproximadamente igual a 2,5 microamperes. Beleza? Então, é bem tranquilo. E, por fim, a gente pode discutir qual que é a faixa de tensão de modo comum. E, de novo, como é que a gente define isso? Eu tenho que imaginar que a minha tensão de modo comum pode variar e eu tenho que definir quais são os limites de operação desse circuito. Né? Como a minha tensão nos coletores dos meus transistores Q1 e Q2 são determinados como 10 volts, isso independe, na verdade, da minha tensão de modo comum, porque dependeria apenas do equilíbrio da distribuição da corrente de polarização, eu tenho que verificar em qual condição que a minha tensão de coletor emissor, que é a minha tensão aqui, vai ser igual a 0,2 volts. Isso vai acontecer, na verdade, né, quando a tensão aqui for igual a 9,8 volts.
né? E se a minha tensão aqui for 9,8 volts, quer dizer que a tensão de base dos meus transistores Q1 e Q2, que vai ser minha tensão de modo comum, ela tem que ser igual, então meu VCM máximo tem que ser igual a 9,8 mais 0,7, isso vai nos dar 10,5 volts. Né? Então, para cima é isso. Quando minha tensão aqui de modo comum for 10,5 volts, eu vou subir a tensão de emissor dos meus transistores até 9,8. Isso vai fazer com que a tensão de coletor-emissor do meu circuito reduza a um ponto onde os meus transistores entram em saturação. Para o outro lado, né, à medida que eu vou descendo a tensão de modo comum, eu vou ter a tensão de emissor caindo. Né? E quando ela for suficiente para fazer com que Q3 saia da região linear, aí eu vou ter também meu limite inferior. Quando que isso vai acontecer? Q3 para de funcionar na região linear, neste caso, quando a tensão de coletor dele começa a cair, também quando a tensão de coletor emissor, em vez dos 14,3 que ele teria na nossa análise inicial, também chegue a 0,2 volts. Neste caso, a tensão de emissor aqui, né, que é a tensão de coletor de Q3, vai ser igual, então, a menos 15 mais 0,2, que é menos 14,8 volts. Né? Se eu somar com 0,7, eu vou encontrar uma tensão VCM mínima, que é igual a menos 14,1 volts. Beleza? Então, é assim que a gente define esses limites. Então, a resposta para todos os problemas estão aí. Beleza? Joia. Agora, a gente pode discutir um pouco sobre a análise de pequenos sinais desse circuito. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é desenhar o nosso modelo de pequenos sinais para este amplificador. Então, aqui está o desenho do nosso circuito em modelo de pequenos sinais. Aqui tem todos os estágios. O que eu tenho que fazer agora é separar esse circuito nos estágios que eu vou querer analisar e analisar cada estágio individualmente. Além disso, você tem que definir uma técnica de análise. A técnica que eu particularmente gosto muito de utilizar é analisar cada estágio já incorporando a influência da impedância de entrada do próximo estágio. Com isso, eu vou calcular os ganhos individuais de cada estágio e, para definir o ganho global, eu só vou multiplicar todo mundo. Eu não preciso me preocupar em montar circuitos de acoplamento entre estágios para depois fazer mais conta. Né? Então, o que eu vou fazer agora é definir quais são os estágios que eu vou estudar. Então, aqui para mim é o primeiro estágio. Esse aqui é o segundo, né, que são os circuitos pares diferenciais. O terceiro estágio aqui, na verdade, ele é montado com um level shifter, que é esse primeiro circuito. Então, na prática, eu vou dividir isso aqui em dois, para ficar mais fácil. Então, esse para mim vai ser o terceiro, esse aqui vai ser o quarto estágio. Né? Então, eu tenho isso. O primeiro estágio é meu par diferencial de entrada. Né? Meu segundo estágio é um par diferencial que toma a saída do primeiro estágio de forma diferencial também. E tem uma saída, neste caso, single-ended. Meu terceiro estágio vai ser o meu level shifter, que faz o deslocamento do nível CC da saída single-ended desse par diferencial. Né? Ele é um amplificador emissor comum, com resistência de emissor. E meu quarto estágio é o meu amplificador coletor comum, que é só para fazer o acoplamento com a carga. É isso aí. Então, vamos analisar individualmente cada um desses estágios. O primeiro estágio está aqui, eu já fiz o desenho dele mais bonitinho, né? E percebam que eu já coloquei aqui uma carga, né? Essa carga diferencial nada mais é do que a impedância de entrada diferencial do meu segundo estágio, né? Só para vocês entenderem essa conta, né? O que é isso? Ela vai ser a soma das resistências de emissor do par diferencial do segundo estágio, que vai dar 25 ohms mais 25, ou seja, 50 ohms, multiplicado pelo beta mais 1, ou seja, 101, dos transistores, né? Porque as resistências de emissor têm que ser trazidas para a base, que é onde eu estou acoplando a saída do meu par diferencial de entrada. Isso vai dar meus 5,05 kΩ. Se vocês olharem para esse circuito, ele é um circuito muito bonitinho, né? Ele é totalmente equilibrado, tanto do ponto de vista de circuito de base emissor, quanto do ponto de vista de carga. E assim eu posso usar, para simplificar a minha vida, o meio circuito diferencial, que vai dar esse desenho aqui, né? E aí eu vou resolver esse circuito. Percebam, de novo, que no meio circuito diferencial a gente divide a carga pela metade, né? Eu estou analisando, na verdade, esse braço aqui, né? E aí, o meu ganho
do primeiro estágio pode ser calculado como o seguinte. A corrente E deste circuito aqui vai ser igual a VID sobre 2, que divide a resistência de emissor do meu meio circuito. Já a minha tensão de saída, que é menos VOD1, né? Para a gente ter esse nome, VOD1 dividido por 2, vai ser igual a menos alfa IE, que multiplica o paralelo entre a resistência R de 20K e a carga de 5,5K dividido por 2. Né? Isso aqui vai nos dar o quê? Um menos VOD sobre 2, que é igual a menos 0,99, que é o meu alfa, vezes 2,24K, que é o valor do paralelo, né? Dividido por 200 vezes VID. Né? Logo, meu ganho do primeiro estágio, que é VOD sobre VID, vai ser igual a mais 22,18 volts por volt. Né? Então esse é o ganho do meu primeiro estágio. Então vamos anotar aqui, beleza? Agora a gente vai fazer a análise do nosso segundo estágio, que vai ser esse circuito aqui. Percebam que, como o meu primeiro estágio era perfeitamente equilibrado, eu também considerei que as tensões de entrada do próximo estágio são equilibradas. Então vocês podem perceber que minha tensão VOD1 ela está dividida em mais VOD1 sobre 2 aqui e menos VOD1 sobre 2 aqui. É importante sempre olhar para o nosso circuito e ver onde estão sendo feitos os acoplamentos. Tá? É por isso que o meu positivo está neste lado aqui e o meu negativo está no lado aqui. Eu vou seguir exatamente o que o meu primeiro estágio estava fazendo. E agora, o seguinte, esse circuito tem uma saída single-ended. Significa que o que acontece no coletor deste braço não me interessa muito. Né? E como meu circuito de base emissora é equilibrado, eu posso considerar a existência desse terra virtual aqui, né? Eu basicamente só preciso me importar com o que acontece com esse lado do par diferencial. Desta forma, eu posso calcular este meu IE como sendo VOD 1 sobre 2, que divide 25 ohms, né? Considerando então o meu terra virtual aqui para auxiliar a minha conta. Além disso, a minha tensão VO2 ela vai ser agora menos alfa vezes IE, que multiplica o paralelo de 3K com essa resistência enorme aqui, que é a resistência de entrada do próximo estágio. Né? E só para uma questão de dúvida, como é que ela foi calculada? O próximo estágio é um amplificador emissor comum com resistência de emissor, que tem resistências no emissor que é igual a 2,3K, mais a resistência do transistor, que é 25 ohms. Isso tem que ser trazido para a base, multiplicado pelo beta mais 1. É assim que eu cheguei nessa conta. Né? Então, esse vai ter o meu paralelo, 234,8K. Né? E, consequentemente, minha tensão VO2 vai ser igual a menos 0,99, que multiplica 2,96K, que é o valor do paralelo, dividido por 50 vezes VOD1. Beleza? E aí, o meu ganho do segundo estágio vai ser VO2 sobre VOD1, que é igual a menos 58,6 volts por volt. Beleza? Então, notando aqui também, o meu AV2 é menos 58,6 volts por volt. Beleza? Passando agora para a análise do terceiro estágio, que é este circuito aqui, né? Eu já associei os resistores de emissor aqui, só para ficar mais fácil a conta. Então, a gente pode calcular o seguinte, essa corrente E ela vai ser igual a VO2 dividido pelos resistores, que é 2,325 kΩ. Né? A minha tensão VO3 nada mais é do que alφE, que multiplica o paralelo de 15,7K com 303,5K. Novamente, é esse valor, nada mais é do que a impedância de entrada do próximo estágio, e como de praxe, só para falar como eu calculei, eu somei as resistências de emissor do próximo estágio, que é um coletor comum, que tem uma resistência de transistor de 5 ohms e uma resistência de emissor de 3K, e refleti para a base. Multipliquei isso por 101. Beleza?
Logo, eu posso calcular o meu VO3 como sendo 0,99, que multiplica 14,93K, que é o paralelo, dividido por 2,325K vezes VO2. Logo, o ganho do terceiro estágio, que é VO3 sobre VO2, vai ser igual a... Olha, desculpa, gente. O meu IE, na verdade, é negativo aqui, tá? Então, esse tem um termo negativo aqui que eu estava esquecendo. Então, aqui vai dar, na verdade, menos 6,35 volts por volt. Beleza? Então, anotando isso aqui, meu ganho do terceiro estágio é igual a menos 6,35 volts por volt. Basta agora calcular o quarto estágio, que é esse aqui. Notem que esse é um estágio coletor comum, onde a minha tensão de saída VO nada mais é do que minha tensão de entrada VO3 vezes um divisor de tensão formado por 3K e 5 ohms. Isso vai nos dar que VO é igual a 0,998 vezes VO3. Logo, o ganho do quarto estágio ele é VO dividido por VO3, que é igual a 0,998. Né? E aí, anotando aqui também, 0,998. O meu ganho global, né, ele nada mais é do que a multiplicação de todos esses ganhos que a gente calculou até agora. Por quê? Porque na minha análise eu estou sempre carregando a impedância de entrada do próximo estágio para o amplificador que eu estou analisando. Né? Se eu multiplicar todo mundo, eu vou encontrar um ganho total, que vai ser de 8,24 kV por volt. Ou seja, o ganho total desse circuito é de 8.240, mais ou menos. Beleza? Então, a gente calculou aqui o nosso ganho. O que nos falta agora? Calcular a impedância de entrada e a impedância de saída desse amplificador. Bom, por causa da impedância de entrada, o que nos interessa é só o primeiro circuito. Deixa aqui. Né? E na prática, só o circuito de emissor. Notem que a impedância de entrada vai ser vista da seguinte forma. Tomando o meio circuito diferencial como base, a impedância de entrada vai ser vista a partir daqui, RI sobre 2. Logo, o que eu vou ter é o seguinte. E aí, o que eu enxergo é o seguinte, que RI sobre 2 nada mais é do que 100, que é a resistência de emissor, vezes 101, que é o beta mais 1, que vai refleti-la para a base. Isso aqui vai nos dar uma resistência de entrada que vai ser igual, então, a 2 vezes 10,1 kΩ, logo, RI igual a 20,2 kΩ. Simples, não? Discutindo agora a resistência de saída, que é vista daqui, o que a gente faz é o seguinte, a gente vai aterrar as entradas no meu amplificador, né? Com isso, como a gente sabe, né, a tensão aqui, que é uma tensão mais importante para a saída, que a gente chamou, na verdade, de VO3, a gente vai saber que a tensão VO3 vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque a minha tensão diferencial de entrada agora é zero, né? Então a minha tensão VOD1, né, que é a tensão aqui, vai ser 22,18 vezes zero, vai dar zero. A minha tensão VO2, né, que vai ser VOD1, que é zero, vezes o ganho AV2, vai dar zero. E a minha tensão VO3, consequentemente, também vai dar 0 volts. Com isso, meu circuito de saída para análise da resistência de saída se torna isso aqui. Notem que eu posso lançar mão da ideia da reflexão de base para emissor para simplificar ainda mais esse circuito, onde basicamente o que eu vou fazer é pegar a resistência de 15,7K, que está na base do meu transistor Q8, e refleti-la para o emissor, né, que é onde está a minha saída, dividindo essa resistência por 101. Na prática, o que isso faz é me permitir ignorar, né, a fonte corrente dependente, porque a influência dela já está sendo computada nessa reflexão. Consequentemente, a minha resistência de saída nada mais é do que uma associação de resistências. E aí eu posso dizer que RO é igual a 3K em paralelo com 5 mais 15,7K dividido por 101. Né? Isso vai nos dar o quê? Um RO que é igual a 3K em paralelo com 160,4 ohms
que vai nos dar um valor igual a 152 ohms. Beleza? Então essa aqui é a nossa impedância de saída. Consolidando tudo, a gente tem essas informações aqui. Espero que vocês tenham entendido as nossas etapas. Lógico que a gente fez uma série de simplificações aqui, principalmente a gente desprezou a influência da corrente de base na análise de polarização e ignorou a influência das resistências de Early na nossa análise de pequenos sinais. Alguns pontos que eu gostaria de salientar, onde essas simplificações vão afetar muito o circuito real. Eu vejo principalmente na definição das correntes de polarização das fontes de corrente. Por quê? Porque se a gente for olhar, o transistor Q3 e o transistor Q9 tem uma queda de tensão VCE em torno de 14,3 volts. De forma que, se eles forem casados, se eles forem exatamente iguais, isso, obviamente, pensando em circuitos integrados, seria mais possível, eles vão ter uma distribuição de corrente muito próxima do que a gente calculou. Principalmente que um beta 100 é um beta relativamente elevado para a gente poder ignorar aquele efeito do TBJ ali na conta. Agora, se a gente for calcular a queda de tensão em Q6, a gente vai ver uma tensão de coletor emissor de 24,3 volts. O que isso vai querer dizer? Que essas correntes aqui vão ter um efeito early bem mais significativo, Porque a gente sabe que quando a gente tem uma tensão de saída maior do que a tensão da minha referência, do meu espelho de corrente, eu vou ter mais corrente. Então quer dizer que minha corrente de polarização não vai ser 2 mA, vai ser alguma coisa maior, pode ser bem maior dependendo do valor da resistência de saída do espelho, E isso obviamente vai afetar tanto as resistências de emissor de Q4 e Q5, quanto o ganho do segundo estágio e assim por diante. Então é um ponto que a gente vai ter muita influência. Do resto, eu não vejo muito um efeito muito significativo dessas simplificações, principalmente por causa da resistência de Early, na análise de pequenos sinais, porque as minhas resistências, no final das contas, são resistências baixas. Então, nos paralelos que vão surgir com a presença da resistência de Early, essas resistências baixas acabam dominando o meu ganho global e eu vou encontrar algo muito próximo do que eu achei aqui. Beleza? De qualquer forma, independentemente da complexidade do circuito que vocês forem analisar, as etapas no processo de análise são essas que eu mostrei aqui. Então, com isso, a gente encerra a parte 2 da nossa disciplina, E na próxima parte a gente vai discutir um pouco sobre os amplificadores de potência, o último estágio de um amplificador operacional. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interagir comigo. De qualquer forma, um grande abraço e até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.